dar continuidade na nossa disciplina, né? Prevenção e saúde. Estamos falando muito, né, do processo saúde e doença. Por quê, gente? Porque nós iremos promover saúde e cuidar das doenças, prestar assistência de enfermagem aos enfermos, aos pacientes, né, portadores de alguma doença, de alguma patologia. Então, nós estamos desde o início, né, e nós sabemos que para ter saúde, precisa de algumas condições, né, de saúde para a pessoa não adoecer, principalmente agindo na prevenção, né? Porque tudo que é prevenção a gente antecipa, né? A gente adianta, a gente vai antes de acontecer, antes do acontecido, tá? Então, assim, condições da saúde da população brasileira, qualidade de vida determinada por padrões de alimentação e nutrição, tá? Hoje não tem tantas pessoas desnutridas mais, né? Não, está até controlada essa parte de desnutrição, né? Então, assim, alimentação e nutrição, o paciente tem que ser bem alimentado, né? As pessoas têm que ser bem alimentadas. Por quê? A alimentação é tudo. Se você alimenta mal, você vai desenvolver doença também. Por exemplo, comer só gordura o tempo todo, acúmulo de gordura, o que vai ocasionar? Várias doenças, principalmente cardiovasculares, que vocês sabem que é o que mais tem complicações, né, de pacientes, doenças cardiovasculares, né, doença do coração, pressão arterial, né, diabetes. Então, tudo isso vai acometer o paciente. Então, a alimentação e nutrição são essas duas bases. A alimentação bem vai promover saúde, tá? Então você está realizando uma prevenção também na sua alimentação. Alimentação saudável, né? Que seja rica em vitaminas, fibras, né? Por que tem que comer fibras, professor? As fibras para o intestino, para a pele. Então tem vários benefícios que vai promover saúde e qualidade de vida para este paciente. Habitação e saneamento. Saneamento nem se fala, né, gente? O tanto de doenças que causa, né, a falta de saneamento básico na cidade, que não tem saneamento básico. Inclusive, até os pernilongos aumentam, né? Até o mosquito da dengue também é proveniente de estar água parada, suja. Talvez tenha um pontinho lá que é parada, mesmo sendo suja, ela senta e o mosquito da dengue vai nessa água também. Então, o saneamento é em todas as fases também, para ser condições precárias para a saúde do paciente. Trabalho e condições, educação, principalmente educação e saúde, né, gente? A pessoa tem que entender, né, que se ele é diabético, ele tem que tomar uma medicação dele, ele tem que pegar a insulina dele no posto de saúde, ele tem que participar, né, das reuniões, né, com pacientes que tem, que na estratégia de saúde da família, monta essas estratégias, igual eu falei para vocês, porque para isso que existe o PSF, né, o Programa de Saúde da Família, que nós chamamos de Estratégia de Saúde da Família hoje, tá? Então, com isso, esse paciente também tem que ter essa educação, e tem que ter educação também para os profissionais. Então, a educação é tudo. Ambiente físico, apoio social, tá? Que assistência social, né, faz muitos programas também, trabalha com o psicológico, né, da terceira idade, trabalha com os adolescentes. Então, a assistência social também trabalha muito com os pacientes. Ah, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. Aquele pessoal do Conselho Tutelar, gente, trabalha com assistência social. O tanto de crianças vulneráveis que eles cuidam, que eles buscam melhoria para essas crianças. Eles trabalham no lar dos idosos, no lar das crianças também, né? Tanto, né, criança para adoção. Então, tudo isso é apoio social, tá? Práticas, comportamentos, atenção de saúde. Então, são condições de saúde da população brasileira, qualidade de vida determinada por padrões, tá? Portanto, gente, não é um conceito abstrato. Define-se no contexto histórico e determinada sociedade num dado momento de seu desenvolvimento, devendo ser conquistado pela população em suas lutas cotidianas. Então, a própria pessoa, né, busca
essa qualidade de vida. A própria pessoa busca uma boa alimentação, busca participar dos programas, né? Então tudo isso depende também do paciente. E se não acontecer, né, esses padrões, esse paciente vai chegar em nós, vai chegar na nossa parte para a gente estar contribuindo para essa saúde dele, tá? Então, assim, depende muito, né? É um conceito abstrato, porque o que serve para um, às vezes, não serve para o outro, tá? Tem muito essa diferença, né? O que um faz, o outro não vai seguir, acha que não tem tanta importância, e com isso acontece vários acontecimentos em relação a esse processo de saúde e doença. Processo saúde e doença, conjunto de relações e variáveis que produz e condiciona o estado de saúde e doença de uma população, que se modifica nos diversos momentos histórico e o desenvolvimento científico da humanidade. Nós não temos essa imagem aqui na nossa história, né, do mundo, que era, né, como animais, né, a gente tinha até essa curvatura e foi aprendendo, pegou primeiro uma varinha, depois um rodo, né, e agora nós estamos no computador, tá? Então, assim, é evolução, né, gente? A evolução é assim. Isso é o que eu quero mostrar para vocês. E isso tudo foi o ser humano que idealizou isso aí, que seguiu. Muita gente conhece, que tem pai, tem mãe, tem avô que não conhece computador. Vocês sabem disso que tem, né? Igual, por exemplo, eu não tenho meu pai nem minha mãe. Minha mãe não conseguiu mexer no celular. Eu comprei um celular para ela, ela não conseguiu mexer. Então, assim, são exemplos para mostrar para vocês o tanto que a evolução é muita. E nós somos capazes de evoluir, nós somos capazes de melhorar e nós somos capazes de aprender, tá? Então, isso aqui é só para vocês notarem, né, como é a evolução, né? Esse estado de saúde e doença é de uma população que modifica nos diversos momentos históricos. Hoje que nós temos aí de evidência é o Covid, né? O tanto que modificou a vida das pessoas, o tanto que modificou o mundo, né? Tá tudo modificado. Por que eu estou aqui falando com vocês à distância? Né? Por esse motivo, tá? Por causa do Covid. Tá modificando a vida de todos nós, né? Tá modificando o tempo todo. Ninguém tá percebendo às vezes. Mas modificou nas empresas, reduziu tudo, aumentou, né, as alimentações, está tudo no valor alto, então tá tudo modificado, tá tudo mudado. E isso aqui é para mostrar essa prova para vocês. Ao passar dos tempos, nós temos histórias para contar, né? Nós temos modificações e isso interfere na nossa saúde, igual, por exemplo, o computador. Dá outros tipos de doença hoje, né, gente? Ler, DORT, que é uma doença, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Vocês estão iniciando agora, não viram doenças ocupacionais ainda. Mas Ler e DORT é a posição, né, do profissional que trabalha no computador, que desenvolve Ler, lesões por esforços repetitivos, tá? E DORT é por ergonômico, né? Que as pessoas sentam mal sentado no computador. Ler, a pessoa fica com o mouse na mesma posição muito tempo, por exemplo, quem trabalha o tempo todo à frente do computador desenvolve doenças também. Então, cada momento modifica, transforma, né, a humanidade. E isso é comprovado historicamente e cientificamente também. Não só historicamente, o tanto que foi mudado, né, vem mudando. Cientificamente também, porque apresenta as doenças, né, essa modificação, né? Então modifica tudo, modifica clima, modifica tudo. Isso provoca, né, traz doença, traz melhorias em alguns pontos e outros pontos traz malefícios para o paciente, para a população. Então, saúde envolve aspecto relativo e dinâmico da própria cultura, né? Nessa frase aqui, por exemplo, quem mora, né, em países frios tem aspecto que vai interferir na doença respiratória, né? Então, cada local pode ter, né, a própria cultura também, né? Por exemplo, os índios, né? Os índios, por exemplo, a doença dele é outras doenças, não é igual a nossa, né? Eles têm muito mais resistência, porque eles já nascem, não calça sapato, tem uma resistência, né? Tem um contato mais com a terra, né? Então, assim, cada cultura pode desenvolver uma doença e a prevenção tem que ser aliada a cada cultura, né? O tratamento preventivo que eu falei para vocês, tá? O que mais é ofertado para os índios, vamos supor, né? Um exemplo, mais os vermífugos, né?
as orientações. Vocês podem notar que tem essas colônias que trabalham nas aldeias, né? Onde moram os índios, que ainda tem muito índio ainda, tá, gente? Eu tô falando por um exemplo para vocês notarem essa diferença de cultura, né? Então, nesse local, vai mais movimento preventivo, tá? Quase a gente não vê uma pessoa das aldeias realizar uma cirurgia. Filho, eles têm até não ter mais um período fértil, né? Tem mulher de 50 anos, índia, que ainda pare, né? Então, assim, a cultura é diferente, tá, gente? Então, a dinâmica própria, a cultura, cada uma pode desenvolver um tipo de doença, nesse processo de saúde e doença. Concepções mais globalizantes articulam saúde com condições de vida. Desaparecem as separações entre ações curativas, né? Você já sabe que ações curativas e preventivas. As ações curativas é o que já tem que ir lá no hospital, já tem que intervir na doença, tá? Um exemplo, se o paciente é diabético, ele já tem que ir lá para o hospital, ele já vai chegar lá no estado mais grave, né? Então ele não vai ter jeito, só orientar ele para ele tomar a medicação no horário, para orientar ele para uma alimentação adequada, já tem que realizar a intervenção lá no hospital, já tem que fazer um acompanhamento mais rigoroso para esse paciente, porque o ambiente pode ter papel curativo importante, assim como a existência de serviços confiáveis de saúde pode exercer a função preventiva pelo sentimento de confiança que cria na população. Então, gente, essa ação preventiva é para não chegar lá na parte curativa. Por isso que a gente trabalha muito com prevenção. Eu quero que vocês entendam muito sobre prevenção. Que quem trabalha no hospital vai receber os pacientes para tratamento curativo. Tá? Curativo não é só realizar o curativo na ferida, não. Nós chamamos de curativo, é tratamento curativo, que tem que ir lá e realizar a intervenção, tá? Já tem que passar medicação de antibióticos, né? Naquele momento, dependendo da patologia, dependendo da doença que vai ser tratada. Quer dizer que esse paciente tem que ir para a unidade hospitalar. Isso é um tratamento curativo, é lá na unidade hospitalar. Não é só as orientações no posto de saúde, tá? Não é só as orientações. O paciente tem que chegar lá e ser tratado na unidade hospitalar. Considerações positivas de saúde. Inter-relação entre dimensões biológicas, ecológica, consciência e conduta e processos econômicos. Tudo isso interfere nessas condições positivas, nessas considerações positivas de saúde. Resulta de um processo e produção social que expressa a qualidade de vida de uma população. Então, assim, tem que ter essas dimensões, gente, né? Essa parte biológica, essa parte ecológica, né? Consciência e conduta de processo econômico, né? Porque às vezes o paciente tem tudo para se tratar antes do acontecimento e nem isso ele tem essa orientação de realizar esse tratamento, tá? Qualidade de vida como uma condição de existência dos homens, o seu viver cotidiano, né? Seja individual ou coletivamente, acesse bens e serviços econômicos e sociais. Então, eles têm que ter esse acesso, né? Ter um entendimento que existe o serviço de prevenção, de ir nas unidades, né? Realizar os atendimentos e nós vamos estar lá para acolher esses pacientes, para orientar eles. Por isso que vocês têm que entender muito desse processo em relação à prevenção, tá? Porque a prevenção, o paciente ter o conhecimento do atendimento preventivo, ele não vai chegar na unidade quase, né, com complicações, porque ele tratou antes, né? Uma doença que poderia agravar, ele tratou antes, tá? Relação saúde-doença e dinâmica. Então, meio familiar e profissional do indivíduo, né? A família, né? Requer muito, né? Se tem tudo isso, né? Comportamento familiar, né? Princípio familiar, tudo interfere nesse processo, tá? E o profissional do indivíduo também, a área profissional dele também interfere. Tem empresa, né? Que o paciente sai de lá doente. Pode ser uma doença psicológica, pode ser uma doença pulmonar, depende do ramo da empresa, tá? Grau de satisfação e produtividade, né?
identificação e identidade do trabalhador, né? O trabalhador também, onde ele está, ele tem que gostar, né, do trabalho dele, porque ele pode gerar uma insatisfação. Existe uma doença chamada síndrome de burnout, que apresenta principalmente os profissionais de saúde, e é uma doença psicológica seríssima, gente. Então, tudo isso tem que identificar, né, com o nosso trabalho, gostar do que a gente faz. Né? Por isso que vocês estão formando, estão estudando, mas temos que aprender, né, ver se realmente é isso que a gente quer, tá? As situações de trabalho são dinâmicas e conduzem tanto ao prazer quanto ao sofrimento, né? Então, às vezes, a gente sofre para trabalhar, né? A gente sofre para chegar. Esses clientes que vocês irão receber, eles podem ter muitas doenças ocupacionais, tá? Envolvendo-se de acordo com psicodinâmica do trabalho com saúde, tá? Então envolve, né, o trabalho nosso também envolve na nossa saúde, tá? Então, gente, já passou de 15 minutos, vamos dar continuidade daqui uns 2 minutinhos, tá? Daqui um pouquinho a gente retorna no segundo momento da nossa aula de hoje, tá bom? Até daqui um pouquinho, tá bom?